Bom dia, gente. E para os meus convidados, os atores, Rita Guedes, bem-vinda. Eri Johnson, que bom ter você de novo. E a psicóloga Tatiana Paranaguá aqui com a gente mais uma vez, super obrigada. Olha só, hoje a gente vai conversar sobre recasamento. A pessoa casa, se separa e na hora de casar de novo escolhe como parceiro o ex ou a ex. E vamos falar também de gatos que viraram verdadeiras celebridades. Mas antes eu queria pedir uma pausa para você para falar um pouquinho de futebol. Ontem foi uma rodada super importante na Copa do Brasil. 6 equipes se classificaram já para as quartas de final. Flamengo, Botafogo, Corinthians, Goiás, Grêmio, Atlético Paranaense. Hoje mais 4 equipes vão estar lutando pelas 2 últimas vagas. Mas eu queria destacar algo que preocupa e desanima exatamente quem gosta de futebol e quer ir aos estádios. As brigas, e elas estão voltando. Vira e mexe, a gente está noticiando. Ontem à noite, perto do Maracanã, torcedores do Cruzeiro se envolveram numa confusão antes. É verdade, mas eu nunca casei não, Fátima. Rita também não. Não. Mas não. Rita já foi pedida em casamento 4 vezes. Olha, na verdade, eu fui pedida 6 vezes. 6? Montou uma joalheria. Não, mas quando me perguntaram da aliança, são 4 alianças que eu tenho. Você não tem? dá pra montar uma joalheria. Ah, mas se fundir esse ouro aí, vai ganhar um Você dinheirão. tem 4 alianças De em casa? noivado? Eu tenho. 4 alianças de noivado. Eu tenho 4 alianças de noivados. Por que não casou? Por que não joga fora? Pois é, Não, joga fora, é ouro, né? É ouro, Eri. Então, sei lá, gente. Faz um Derrete, faz um cordão. Faz um alguma cordão. Não, mas alguma olha, eu acho coisa. que casamento, eu tenho uma ideia sobre casamento que eu acho assim, eu quero casar e quero casar pra sempre. Eu acho que, enfim, a maioria das pessoas talvez pensam Pensa assim. isso, né? E outras falam, de repente se não der certo a gente separa, mas eu sou do interior, meus pais são casados até hoje, e eu tenho essa vontade de casar e ficar, né? Mas eu acho que dessas vezes que eu tive esses pedidos de casamento, eu acho que o casamento em si também, assim como pra mim, deve assustar algumas pessoas, porque é uma responsabilidade. Tipo, eu tô namorando, tá ótimo, namoro, e se eu casar? Sabe? Que peso que vai ter isso, que responsabilidade que vai ter isso. Eu acho que isso me assusta um pouco. Preocupa um pouco. Um pouco. E também eu acho que porque eu não encontrei uma pessoa, um cara que eu falo, não, com esse eu quero dividir minha vida Você tem e, olhado pros enfim. lados, então? É porque às vezes a pessoa não olha. É, o seu lado direito, no sofá. Sei lá, bicho, fica aí. Não, assim como você disse, também tô aí, né? Opa! Ih, gente, pintou. Vai ser um casamento ao vivo. Eu acho que pintou um clima. Tá quando? Pra dezembro? Mas você tem que dar uma aliança nova, não serve as que ela já Não, tem. claro que não. Tá louco. Não, Olha falta de sorte. Pelo amor de Deus. Já tem uma enquete aqui pra gente votar. Você casaria com o seu ex ou com a sua ex? Ih, Sim, 55%. 55. Não, 45%. A maioria se casaria. Se casaria com o ex Com ou com ex ou Olha, com ex. Que coisa interessante, né? Povo doido. Eu também, dependendo de como ela esteja, como ela estivesse, se ela estivesse legal ainda, tal, tudo certinho, poderia sim. Como? Quilometragem boa. Tudo certinho, né? Tudo certinho, né? Tudo meu? certinho. A ex acabada, não, aí Não dá, em não. boas condições, em boas Mas condições. ainda inteligente, tudo certinho, claro que sim. Inteligente. Posso fazer uma Já pergunta? conheço. Pra mim? Por que não casou com ela na época? Eu te explico porque na época eu não estava preparado. Entendeu? Então ele Não tá tava mandando um preparado pra recado casar. pra ex que agora ele tá preparado. Eu não sei nem que ex, mas... Alguma das muitas, né? Ah, vai por aí, tudo bem. Olha só, a gente tá recebendo aqui a Cristiane e o Rafael. Cristiane e Rafael estão aqui com a gente. Na verdade, vou mostrar aqui pra vocês 3 documentos deles, tá, gente? Olha só. Vamos lá, dá uma olhada. Tem a certidão de casamento, aí tem o termo, né? A certidão do divórcio e depois o recasamento. Todos estão pertencentes a eles mesmos. Fizeram tudo isso de que maneira? Quando é que se conheceram? O que aconteceu, Cristiane? Então, a gente se conheceu, na verdade, muito novinhos ainda, na época de colégio. E a gente, na época, só ficava, né? Namorava, ficava. Vinha as férias, a gente não se via mais. Namoro mesmo foi com uns 19 anos já. E a gente casou novinho também, com 21 anos. Eu creio que pra atualidade é casar muito novo. E ficamos 3 anos casados. Depois de 3 anos, enfim, o casamento, eu acho que justamente o que girou em torno das responsabilidades, né? A gente descobriu na prática que não ia ser tudo mar de rosas, que, enfim, tinha contas para pagar, uma casa para cuidar, louça para lavar, comida para fazer. E a coisa acabou que a gente se separou. E o orgulho também tomou conta nesse momento, né? Ele se sentiu sobrecarregado, saiu de casa quando ele quis voltar. Então também agora não precisa mais, não quero mais. Coisa de mulher, né? Vamos dar uma pausa nessa conversa. Vamos olhar primeiro a história deles e a gente volta a conversar com eles.
Foi o primeiro amor, né? O amor da infância, o amor da juventude. A gente casou na igreja, no papel, bonitinho, realizei meu sonho, vestido de noiva, festa de casamento, maravilhoso. A gente acabou se separando, ele saiu de casa. Antes, mal acompanhado do que só. Só que até então a gente não tinha se separado no papel. Ele arrumou uma namorada advogada, no instante ela tratou de fazer a separação. Num determinado momento, né, 3 anos, 2 anos e alguma coisa depois da separação, o que aconteceu? Ela voltou a aparecer. Eu fui abrindo as portas do coração. Só que ele tava namorando, até a gente realmente voltar, entendeu? Tava naquele processo. Eu de mulher virei amante, sabe? E aí eu tive que fazer todo um mecanismo para finalizar aquele relacionamento, foi difícil. Aí eu falava isso pra ele, no meu CPF consta que eu estou separada judicialmente. Isso significa que eu sou sua concubina, eu não quero ser concubina. Ficava zoando, mas ao mesmo tempo falando. Se ele levasse a sério, eu ia querer fazer festa. Aí eu comecei a pensar, vou fazer um negócio de maluco aí. E aí eu sou amigo lá do pastor da igreja, e aí eu chamei ele, aí ganhei ele, que era o que podia abrir as portas da igreja. E aí fui ganhando o restante. Aí fui pro pai dela, pra mãe dela e para as pessoas que poderiam ajudar naquele momento. Todo mundo guardou uma pegadinha. Aí ele falou assim, faz o seguinte, dia 10, dá um jeito de não ir trabalhar, não sei o que, eu também não vou trabalhar. Vamos tirar o dia pra passear. Hoje a gente vai jantar fora, tudão comigo, vamos num lugar caro, bota uma roupa bonita. Aí... Só que eu grávida, eu não tinha uma roupa decente que entrasse em mim, botei um único vestido jeans soltinho, tava frio, uma meia calça preta, um bolerinho preto e tal. Foi o melhor que deu pra eu me arrumar. E ele de terno, todo elegante, vai me levar pra jantar num lugar chique. Não, vamos aqui que eu tenho que entregar a identidade da menina. Quando eu parei o carro, eu já pulei do carro e saí correndo pra dentro da igreja. Aí o pai dela veio, entregou o buquê, você vai casar. Aí eu pronto, desabei. Como assim eu vou casar? Eu não consigo, tremia toda, não sabia de nada. Eu tinha padrinho, madrinha. Foi a primeira e única surpresa que ele fez na vida e foi uma surpresa de peso, né? Ninguém que eu falo, né, nunca ouviu falar em casamento surpresa, né, de verdade mesmo, um homem fazendo pra mulher. Ainda bem que agora encontrei você. O casamento, ele é até que a morte nos separe, principalmente quando tem filho, né? Eu só recasei porque foi com ela, porque eu acho que se fosse com outra ia ser difícil casar de novo. A gente hoje vive uma felicidade plena que, assim, muito maior do que o primeiro casamento. Tenho certeza que a minha escolha foi a melhor escolha. Eu tinha que passar por tudo que a gente passou mesmo pra voltar e pra ser feliz, com certeza. Muito legal, né? Tá vendo? Se fosse na... Desculpa, qual é o seu nome? Rafael. Cristiane, Rafael. Rafael, sou seu fã. Eu também. Sou seu fã. Eu imaginei que Eric Johnson ia ser meu fã. Que maravilha de história, né? Parece uma história de novela? Muito bonita. E é de verdade, né? Quer dizer, Virar livro. aconteceu. Qualquer dia vai virar livro. Eu acho que pode mesmo, né? Vocês acham que agora, assim, na verdade... Você acha que vocês casaram com as mesmas pessoas ou vocês mudaram tanto a ponto de se redescobrirem? A essência continua, né? E como a gente se conheceu muito novo, acho que um influenciou um pouco na formação do outro. Muitos anos de convivência, desde os 15 anos, entre idas e vindas. Acho que o que aconteceu com relação às pessoas que casaram, né? A gente casou realmente, quando jovem, 21 anos, né? Um garoto, um adolescente casando com outro adolescente, crescendo junto, descobrindo que a água não enche sozinha na geladeira. E depois, quando a gente recasa, com esse tempo, esses 3 anos de casamento primeiro, esses 3 anos separados, a gente descobre que o quê? Que aquelas pessoas ela teve um outro relacionamento, eu tive esse relacionamento que foi uma advogada, fez questão de nos separar e tal. A gente descobre que todos os lugares que eu estive com essas ex, eu queria estar com ela. Mas vivia tranquilo até que ela reapareceu. E como é que foi esse reaparecimento? Assim, você decidiu? Eu decidi abrir mão, assim, do orgulho, sabe? Porque a falta persistia. Mesmo, não foi uma separação sofrida, como muita gente fala. Eu não sofri, eu creio que ele não. Um mês depois já tava namorando, não deu. Não sofreu, né? Esquece essa parte, vai, vida que segue. Só um beijinho. Vamos tocando. Vambora. Então, foi um processo de conhecimento mesmo. De eu admitir pra mim
que ele ainda fazia falta. Que mesmo que a vida seguiu, enfim, valia a pena eu tentar. Acho que foi uma coisa também de Deus, de mostrar e de falar. Falei assim, bom, se eu tenho que passar por isso, tem muitas histórias engraçadas por trás, mas eu tive que insistir. Ele não queria voltar logo de cara. Não, fui eu que insisti. Fui eu que decidi tentar, pra não ficar com aquele sentimento de que, bom, lá velhinha eu ia lembrar, né? Ah, eu não tentei. Não me esforcei o que podia. Se não desse certo, eu tava tranquila assim, bom, se eu tiver que passar por algum problema, enfim, se eu me magoar, não importa. Eu pelo menos vou ter a certeza de que eu tentei. E hoje eu tenho a certeza de que eu tentei certo, né? Dá um beijinho aí, dá um beijinho. A gente também ainda tenta achar. Aí, que lindo, olha. Que bonitinho. Vou perguntar até pra Tatiana, porque é uma história tão bonita, com um final tão bacana. Não preciso nem perguntar qual das duas festas foi mais feliz, né? A segunda, com certeza, foi a mais bacana. Ele já disse, né, que a primeira foi mais feliz pra mim, que eu organizei o casamento, o vestido de noiva. E como ele que organizou a segunda... Foi mais barato pra ele, por isso que foi mais feliz pra ele. Bem mais em conta. Quase nada, né? Tatiana, me diga uma coisa. É uma história super bonita, mas deve haver alguns riscos nesse recasamento. Você se iludir que tudo mudou, quando as pessoas tentam se ver no outro, algo que elas de novo podem estar projetando, né? No caso deles, tem várias maneiras de que um casal se sente motivado a voltar. A tentar, né? Então, assim, no caso deles, o que deu certo pelo visto, sempre teve um sentimento que não morreu. O que aconteceu foi imaturidade, pelo visto, né? Foi imaturidade. Eles não estavam preparados e chegou uma hora que não conseguiram ultrapassar alguma coisa que talvez hoje em dia vocês olhem e pensem, bom, se fosse hoje a gente não teria agido dessa forma, mas o sentimento existia. Isso fez com que eles amadurecessem e retomassem, porque o sentimento não morreu. E principalmente uma coisa importantíssima que ela disse, não quero ter orgulho. Porque ela, não vou ser orgulhosa, eu vou admitir que gosto, admitir os erros também, imagino, de um e de outro. Sim, sim. Então, isso é importantíssimo para poder zerar aquela relação. Exatamente isso que eu queria saber. Para não cair nos mesmos erros, ou não fazer as mesmas cobranças, ou não lembrar de problemas daquela primeira fase, do primeiro tempo, já que a gente começou falando de futebol, né? Naquele primeiro tempo que possa influenciar agora, né? A história tem que zerar. Tem que zerar. Tem que ter um acordo do tipo, a gente conversa, acerta o que tem que acertar e fica para trás. Porque não adianta também, qualquer primeira briga, mas por que você lembra e traz aquilo tudo de volta, aquela mágoa? Tem que saber limpar a mágoa para começar realmente de novo, senão não dá certo. E isso não é só para quem recasa, é para quem está casado também, que passa por alguma crise, tem que continuar. Quer ficar? Fica e esquece. Me diga uma coisa, Rita, você acredita numa segunda chance? Acredito. Você já passou por isso? Já uma vez. E eu acho que quando acontece uma separação, eu acho que é quando você realmente vê a importância daquela pessoa na tua vida. Porque aí você começa, de repente, fazer comparação com um outro relacionamento que você tenha, ou você sente a falta daquela pessoa, quer dividir as suas alegrias, as suas preocupações com a pessoa. Então, eu acho que uma separação, em alguns casos, pode até me corrigir, doutora, pode até ser bacana, porque você consegue ver a falta que aquela pessoa faz para você. Quando realmente acho que há um amor. Porque quando não tem esse amor, eu acho que a separação realmente... Aí vem outros sentimentos, né? De você achar que perdeu tempo. E vem essas... Mágoa, né? Essa coisa toda. Agora, quando realmente existe o amor, eu acho que vale a pena. Acho que a gente tem que insistir em ser feliz. Acho que tem que ter uma insistência, né? Passar por cima dos obstáculos, das dificuldades, abdicar de algumas coisas, né? Mas eu acho que a gente tem que insistir. Eu acredito. Pois não, pode falar. Às vezes também, Rita, o que acontece é um medo. Quando a pessoa está se envolvendo, ela percebe que dali só dá para casar, ela recua, não porque não gosta da pessoa, mas com medo do compromisso. E aí rompe, começa a namorar, mas aquele sentimento, ninguém mais é igual. E a pessoa começa a criar dentro dela aquela coragem, não. Então agora eu vou voltar e vou voltar para ficar. Às vezes é necessário. Fátima, olha que legal. É curioso que a maioria das pessoas está dizendo isso aí que a Rita disse, que a Tatiana está reforçando agora. Se há amor, cumplicidade, por que não tentar? Mas o Marlon, eu destaquei, que está dizendo o seguinte: só se ela ganhasse uma bolada na Mega Sena e me pedisse de joelhos para voltar. Marlon, se ela ganhar na Mega Sena, você que vai pedir de joelhos. Provavelmente, né? Fique tranquilo em relação a isso. Tem mais aqui também, olha. Se não deu certo uma vez, não adianta voltar. Uma vez foi um erro, 2 vezes já é burrice. Será? Ó, a gente está mostrando exemplos de pessoas que deram certo e estão voltando. Não acho que voltar com o ex é errado. É um novo aprendizado.
Já é um caminho diferente. A única certeza de casar e descasar e depois casar de novo é que a mesma pessoa vai ser sempre a pessoa que amamos. Coisa poética, bonita. Tá vendo? Olha só, nós temos mais um casal aqui, a Célia e o Arnaldo, né? Que estão aqui com a gente, que passaram, estão, né, por uma experiência de recasamento. Quanto tempo durou o primeiro casamento, Célia? 25 anos. Nossa, a gente antes do programa estava conversando, o Eri falou assim, não falei? Não sei por que uma pessoa que está casada há 25 anos se separa. Você pode responder, Célia, para ele, por favor. É pro Eri, né? Ele tinha dito ali Comentou falou, com a gente. Não sei, mas ele não sabia da sua história. Ele disse, ué, por que será que uma pessoa, às vezes, né, não tem por que se separar? Conversa. Por que depois de 25 anos a separação? Bom, conflitos familiares, né? Entre pai e filhos que não se entendiam muito bem. E eu, como mãezona, tomei partido do filho, né? E aí já tinha aquele E você tinha 2 filhos do primeiro casamento, é isso? 2 filhos do primeiro casamento. E aí era esse o conflito maior para vocês administrarem com já um filho juntos, né? Exatamente, e um filho nosso, né? Mas, e aí houve a separação, porque eu tomei partido do meu filho, né? Mas não foi assim uma separação com raiva. Separei gostando. Me diga uma coisa, Arnaldo, você também tinha essa sensação que não tinha terminado, que você continuava gostando dela? Vocês continuavam se vendo, por exemplo? Sim, nós continuávamos se vendo e... como é que eu vou dizer? A gente não separou no papel, mas continuamos ficando, né? E como é que foi? Danadinhos, danados. Quanto tempo vocês ficaram assim, separados? Fisicamente? 5 anos. 5 anos? Não, fisicamente não. Separados 5 anos. Não, fisicamente. Mas desses 5, tinha ficadas só ali. mesmo ficou 3 anos, porque entre esses 5 anos, nós nos víamos, nos encontrávamos. Era namorando um pouco, porque eu, propositalmente, eu comprei um apartamento 1.000 metros de distância da minha ex-casa. Ah, olha, pertinho. Tava circulando na mesma redondeza, mesma padaria, né? Mesma padaria, mesmo mercado. Mesmo mercado, acabava encontrando, né? Aí eu ia tomar minha cervejinha, quando eu olhava para a estrada, ela estava passando, me cuidando. Olha só, e você percebia isso tudo. Percebi. Aí eu queria saber como é que foi para contar para os filhos que vocês iam casar de novo. Os filhos aceitaram. Nessa segunda a minha filha, a mais velha, nossa, ela não via a hora da gente se casar novamente. Porque quando um brigava, a primeira pessoa a gente ligava, né? Eu ligava, ai, mano, teu pai, não sei o que, fez assim. E ele ligava pra ela dizendo, porque é tua mãe. Ô, Fátima, eles deviam estar chatos pra caramba. Separados, né? Nossa, sempre os filhos. Já pensou no pé ali dos filhos, Não aguento mais o papai, outro não aguenta a mamãe. Não é? É o que a minha filha dizia. Meu Deus, graças a Deus, vocês casaram de novo. Olha só que legal. E a gente vai acompanhar agora, porque eles fizeram um casamento, eles participaram de um recasamento num grupo com outros quase 500 casais, que é um trabalho que é promovido pela Luciana, que é a Lu do Bem, conhecida como Lu do Bem. A gente vai ver, a nossa repórter Gabriela Linha acompanhou essa cerimônia e a gente vai ver esse momento de muita felicidade. Todo mundo sabe que casamento vai muito além da assinatura de um papel. Mas a cerimônia, esse ritual que envolve o grande dia, ainda é o sonho de muita gente. O duro é quando falta grana. Só que aqui em Florianópolis tem uma mulher, a Lu do Bem, que trabalhou duro para que mais de 400 casais finalmente consigam se casar. Vamos lá conhecer essa história? Casar é celebrar o amor. Parece que você concretiza mais uma etapa da sua vida. Você ultrapassa aquela situação de viver junto para estar casado e poder olhar para o lado e falar, esse é o meu marido. É mágico. Agora olhe para sua esposa e diga assim para ela, você aceita casar comigo? Você aceita casar comigo? Elas não vão responder, somente no sábado e no domingo. É ela, gente, Luciana, responsável por tudo isso, que conseguiu fotógrafo voluntário, mesa de doce de presente. Me diz uma coisa, se não fosse o trabalho da Lu, se não fosse um casamento comunitário, vocês teriam condições de casar? No momento, não. Só no papel, mas não com vestido.
Hoje é exatamente o quê? Bom, hoje a gente dá início à cerimônia do noivado, para daqui a 2 dias estarem se casando. Quando nós conhecemos, ela sempre dizia assim, que tinha um sonho desde moça de casar de noiva. Ela tinha um sonho e isso ficou na minha mente, assim. Então o sonho hoje está sendo realizado dela casar de noiva. Sábado, 4 horas da tarde, os noivos estão chegando para o grande dia e já entram aqui nessa fila para fazer uma foto com o bolo, a foto oficial dos noivos. Quando eu entrei no projeto, eu me disponibilizei em realizar sonhos. Finalmente chegou o grande dia. Dia esse esperado por todos. Os meus olhos brilham, eu amo ver o sorriso, eu amo ver aquela família, sabe? É indescritível o que eu sinto, é demais. Me alimenta. Meu coração está lá na frente. Estou muito à vontade, aceitar a senhora, noiva da noiva, como sua legítima esposa? Sim! Senhora, noiva da noiva, é de livre espontânea vontade aceitar o senhor noivo como seu legítimo esposo? Sim! Que vosso amor seja eterno e que sejam felizes para sempre. Que legal, Lu. Acho que você, assim, emocionou todo mundo aqui, né? Porque a gente sabe o que significa para cada casal daquele, né? Estar ali, tendo aquela oportunidade que eles talvez não imaginassem que teriam, né? E eu queria saber só como é que você teve essa ideia, de onde você tirou isso? Você é casada? Sou casada há 24 anos. Teve uma cerimônia de casamento? Não tive. Mas não por isso que eu faço o que eu faço. Eu faço eventos sociais e eu achava que eu precisava estar inovando com alguma coisa. E eu assim, não, vou fazer escondido da entidade um casamento coletivo. E daí até eu não sabia se ia dar certo, a gente fez tipo uma pré-inscrição. E de 2005, dezembro para cá, todo ano eu já fiz mais de 7 mil casamentos. Quer dizer, 14 mil noivos eu casei no estado de Santa Catarina. Eu tenho uma curiosidade, Fátima. Eu queria saber se cada casal tem direito a uma lista de convidados ou não? Bom, não. Eu permito em torno de uns 20 convidados por casal. Poxa, a briga já tá bom, mas leva uma briga na família. Legal, mas já dá pra levar a família, os pais, as pessoas mais próximas. Eu organizo o noivado onde eu faço que eles se prometam e se resguardem para o dia da lua de mel. Que é separada, não é em 400 pessoas. Exato. Quer dizer, não, a lua de mel é individual. Individual, claro. né? Não é coletivo. É um filão que pode se abrir, né? A gente Exato. pode criar uma empresa. O Hélio já regalou o olho ali. Não, Então ali a gente faz uma preparação do casal, né? E ali é só para os noivos. E o casamento não. Daí o casamento eu abro para eles estarem convidando os familiares. Só que depois do casamento cada um vai para sua festa. Entendi. Porque a gente é uma entidade sem fins e é meio complicado. Claro. Mas me diga uma coisa, você já teve outros casos de recasamento como o deles? Eu tive. Não, eles são um único, tá? Mas eu tenho várias histórias, mas assim, hilárias, né? Uma bem rapidinho. Quando eu comecei o casamento, eu fiz uma pré-inscrição. O noivo ligou, agendou e depois de uma semana ligou perguntando se podia trocar a noiva. Essa foi uma... Direito do consumidor, a pauta da próxima semana. Não é recasamento, mas troca de noiva. É fato. Ele trocou a noiva? Trocou a noiva, exato. Em uma semana. Ele queria era casar. Ele queria casar, independentemente da pessoa. Mas ele tinha nota, tinha tudo bonitinho, né? Tinha nota fiscal. Ter, né? Gente, mas que coisa impressionante. Bom, imagina, com 7 mil casamentos, 1000 histórias realmente. Eu tenho também uma história bem legal, que é um casal. Eles tinham 2 filhos, uma menina e um menino. Quando eles se juntaram, eles tinham 7, 8 anos, alguma coisa assim. As crianças cresceram, se apaixonaram. E as crianças casaram no mesmo dia do pai e da mãe.
Então eu fiz um casamento dos filhos e dos pais. Muito. E a maioria dos meus casamentos é assim, ó, o pai casa, no outro ano vem os parentes e filho, e assim vai indo. Então a Lu acaba casando a família toda. Muito legal, Lu. Super obrigada. Eu queria, só pra gente encerrar esse nosso tema, perguntar pra Tatiana a importância dessa oficialização. Tinha ali um noivo que dizia, ela queria muito casar na igreja. Na verdade, ela queria um papel, ela queria uma cerimônia, ela queria oficializar aquilo. Qual é a importância disso? É uma importância psicológica. Para uns tem, para outros não. Mas é aquela coisa do compromisso. É de verdade agora? Vou assinar um papel? Vou ter seu nome? Me ama. No fundo é isso. Gente, me ama. É de verdade. Tá me assumindo. E aí pode ser tanto pelo lado do homem como do lado da mulher. Não é uma Pode. coisa machista, né, que a gente tá dizendo, né? Não, tem. É dos tem dois lados. Dos dois lados. Tem homem que também faz questão. Sim, Super é um obrigada. símbolo, né? Poxa, a gente viu muitas histórias bacanas, né? Muitas histórias interessantes de recasamentos e de possibilidade de ficar feliz ao lado da outra pessoa. Então você para um pouquinho para refletir. Às vezes você tá triste, né? Bota o orgulho de lado. Isso né? mesmo. Vai atrás da Tenta. felicidade, que é o que importa. Daqui a pouquinho a gente vai ver o outro lado da moeda. Quem tem horror ao ex e descobrir qual o momento de desistir. Ou seja, bom, melhor trocar, parar com essa relação que só tá fazendo mal. Não sai daí não, que a gente volta já já.